paz do Senhor Jesus, vamos embora para mais uma leitura no livro de Mateus, capítulo 9. E entrando no barco, passou para a outra banda e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado em uma cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si, ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil, dizer perdoados são os teus pecados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Quero, e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo rompe o vestido e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompem-se os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão, e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla do seu vestido, porque dizia consigo: Se eu tão somente tocar o seu vestido, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: Retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: Credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, e dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo: Olhai que ninguém o saiba. Mas, tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E, havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulsou o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: Nunca tal coisa se viu em Israel.
Aleluia. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Amém. Aqui nós terminamos o capítulo 9 de Mateus. Ai, gente, eu tô um pouco assim, meio, sei lá, acho que minha voz tá um pouco fraca, porque eu tô com dor de cabeça, já tomei um remédio. Que o Senhor nos abençoe, né? Nos dê saúde e força para estar fazendo a obra dele, em nome do Senhor Jesus. Vamos a uma breve oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais esse dia, Senhor, obrigado por cuidar da minha família, obrigado por cuidar das pessoas que vêm acompanhando essa leitura, que o Senhor continue, meu Pai, abençoando cada uma delas, a minha casa, a minha família, a vida e a família de cada um que vem acompanhando, Pai, essas leituras e essas orações comigo, que o Senhor entre na nossa casa, traga alegria ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, Pai, nos perdoe, pois nós somos falhos, mas que o Senhor venha nos dar entendimento para entender a Tua palavra, para ver os sinais que o Senhor nos mostra e para entender, Pai, tudo aquilo que é a vontade do Senhor para a nossa vida. Sensibilize, meu Pai, os nossos ouvidos, para que possamos ouvir a Tua voz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém.